Olá pessoal, tudo bem? Daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa live aqui no perfil da Editora Método. Queria agradecer desde logo a Editora Método pelo convite, também a editora. Ao celebrar um contrato administrativo, ou quando ele percebe a necessidade de celebração de um contrato administrativo, ele, poder público, na regra geral, tem que realizar um processo de licitação e, nesse processo de licitação, garantir tratamento isonômico aos interessados naquele contrato e, a partir de critérios objetivos e impessoais, o poder público então vai selecionar a proposta mais vantajosa e, com aquela pessoa que apresentou a proposta mais vantajosa, vai então celebrar o contrato administrativo. Então, na premissa, vamos frisar que a regra é a realização de licitação para a celebração de contratos administrativos. Essa regra decorre do texto constitucional. A Constituição Federal impõe a regra da licitação para a celebração de contratos no artigo 37, inciso 21. E a própria Constituição Federal, no artigo 37, inciso 21, quando ela traz a regra da licitação para a celebração de contratos, nesse mesmo momento, nesse mesmo dispositivo, ela vai autorizar exceções a essa regra, ressalvas à licitação, que poderão ser realizadas pelo legislador. Então, quando você olha para o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, lá diz que, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, compras, serviços e alienações serão contratados mediante licitação. Percebam que a própria redação do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, inicia mencionando a possibilidade do legislador estabelecer exceções à regra da licitação. Então, o texto diz: ressalvados os casos especificados na legislação, a regra é a licitação. Portanto, percebam que a Constituição Federal, que traz a regra da licitação para contratações pela administração pública, direta e indireta, a própria Constituição autoriza o legislador a estabelecer exceções a essa regra. E quando nós olhamos para a Lei 8666 de 93, que é a Lei de Licitações e Contratos, essa lei vai tratar dessas exceções, dos casos de contratação direta, em basicamente 3 dispositivos. Então você vai encontrar os casos de contratação direta nos artigos 17, 24 e 25 da Lei de Licitações e Contratos, da Lei 8666 de 93. Quero aqui destacar a presença da Camila, que trabalha lá no Grupo GEM, hoje está à frente na direção do Curso Fórum, uma grande amiga, profissional mais do que competente. Muito obrigado por prestigiar a live, Camila. Uma honra ter você aqui com a gente. E obrigado a todos vocês que estão assistindo a live nesse momento para falar de um tema que é muito importante, que é o tema da contratação direta. Então vamos lá. Em relação a esse assunto, como eu disse, a regra é a licitação e os casos então de contratação direta são exceções que a própria Constituição Federal autoriza. O próprio Constituinte então autorizou que o legislador estabelecesse exceções. Vamos tratar então basicamente dos artigos 17, 24 e 25 da Lei de Licitações e Contratos. Bom, uma premissa que vale para todas essas hipóteses de contratação direta, uma premissa importante, é que nesses dispositivos 17, 24 e 25 da Lei 8666 de 93, o legislador ele admite o afastamento da licitação, ou às vezes determina o afastamento da licitação, mas tão somente da licitação. Ou seja, o legislador, nos artigos 17, 24 e 25, não afasta a necessidade do poder público cumprir outras exigências legais quando vai celebrar um contrato com terceiros. Repito, os artigos 17, 24 e 25 afastam a licitação, a necessidade de um processo de licitação em que o poder público vai garantir igualdade de oportunidades às pessoas e vai contratar a melhor proposta. Afasta a licitação, mas não afasta as outras exigências legais. Então, por exemplo,
O fato de não ser necessária a licitação não afasta a necessidade do poder público justificar o preço do contrato. Qual é o valor que o poder público vai estipular no contrato que ele vai celebrar sem licitação com o terceiro? Esse valor que vai ser definido no contrato direto, ou na contratação direta, tem que ser justificado pelo poder público. E na prática, para quem vivencia a licitação na prática vai perceber isso, essa justificativa do preço ocorre, né, no processo administrativo, na etapa administrativa na qual o gestor público e sua equipe vão fazer uma pesquisa de mercado e vão definir lá qual é o valor de mercado do bem, e ao fazer essa pesquisa de mercado, nós teremos ali, né, a apresentação de orçamentos por empresas que atuam naquele setor. E ali vai se definir, então, um valor melhor naquela pesquisa, digamos, de preços, e vai se contratar aquela empresa que apresentou uma proposta, digamos, ou um orçamento melhor na pesquisa de preços. Então o preço tem que ser justificado. Isso não é um cheque em branco, então, para o poder público celebrar contratos superfaturados ou coisa que o valha, né? Ao contrário, como foi mencionado aqui, o Leonardo está mencionando muito bem, o artigo 26 da Lei de Licitações traz, por exemplo, a exigência de justificativa quanto ao preço contratado. Mas não é só isso. Quer dizer, outras formalidades devem ser observadas na contratação direta, né? Por exemplo, a documentação de habilitação, que normalmente é exigida pelo poder público. Na etapa de habilitação, no curso da licitação, na contratação direta, apesar de você não ter um processo de licitação do início ao fim, você vai ter que exigir do contratado documentos de habilitação. Então, o contrato social da empresa, por exemplo, a documentação fiscal, as certidões de regularidade fiscal, de regularidade trabalhista e as outras exigências de habilitação que estão lá no artigo 27 da Lei 8666 de 93. Tá? Então, me parece importante definir essa premissa que muitos esquecem, né, quando vão responder a provas, por exemplo, de concursos públicos, ou vão responder a questões lá na graduação ou na pós-graduação. Quer dizer, quem tem a vivência prática acho que percebe melhor isso que eu estou falando. O que o artigo 17, o que o artigo 24 e o artigo 25 afastam ou autorizam o afastamento é da licitação. Mas não há um afastamento absoluto e automático das demais exigências formais que são normalmente colocadas para qualquer contratação, seja com licitação prévia, que é a regra, seja na contratação direta sem licitação, que é a exceção, e é o assunto da nossa live de hoje. Pois bem, vamos analisar então aqui muito rapidamente, porque cada artigo traz um universo muito grande de questões, de questionamentos, de polêmicas. Nós vamos analisar de maneira aqui, pelo menos objetiva, os artigos 17, 24 e 25 da Lei 8666 de 93, que tratam da contratação direta sem licitação. Primeira questão de nomenclatura, né? Quando a doutrina se refere ao artigo 17, usa a expressão licitação dispensada. Aliás, para quem está acompanhando com a lei aberta, perceba que lá no artigo 17, nos incisos 1 e 2, a expressão dispensada, ela aparece. Então sublinhem lá, no artigo 17, incisos 1 e 2, a expressão dispensada. Então o artigo 17 é chamado de... O artigo 17, incisos 1 e 2, que traz as hipóteses de contratação direta, ele é chamado de licitação dispensada. Já o artigo 24, ele é denominado como hipótese de licitação dispensável. Então pega lá um lápis, sublinha no artigo 24, caput, a expressão dispensável. No artigo 24, a lei fala, é dispensável a licitação. 2 pontos. E aí vem lá, mais de 30 incisos, mais de 30 hipóteses. Então, artigo 24, licitação dispensável. E o artigo 25 trata da licitação inexigível ou inexigibilidade de licitação. Então, o artigo 25 diz, é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. Em especial, 2 pontos, aí vem lá 3 incisos.
Então esse é o quadro, né? E essas são as nomenclaturas. Artigo 17, licitação dispensada. O artigo 24, licitação dispensável. Alguns autores chamam também de dispensa de licitação, simplesmente. E o artigo 25, licitação inexigível ou inexigibilidade de licitação. Então vamos analisar cada um desses dispositivos e a gente vai apontar no final pelo menos duas características básicas para cada uma dessas hipóteses. E ao trazer essas características básicas, essas duas características básicas que eu vou destacar, a gente vai conseguir perceber uma clara diferenciação entre essas três situações de contratação direta, artigo 17, artigo 24 e artigo 25. Tá? Então, começando pelo artigo 17. Quando nós olhamos para o artigo 17, fica muito claro que ele trata especificamente da hipótese de alienação de bens da administração pública. A administração pública, direta e indireta. A administração pública direta, os entes federativos, União, Estados, DF e municípios. A administração pública indireta, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações estatais. A administração pública direta e indireta, quando vai alienar seus bens, móveis ou imóveis, para terceiros, ela tem que observar as exigências colocadas no artigo 17. E o artigo 17 vai trazer várias exigências que você deve combinar com o Código Civil, porque o Código Civil também trata de alienação de bens do poder público, trata da alienação de bens públicos, lá nos artigos 100 e 101. Então você combina artigos 100 e 101 do Código Civil com o artigo 17 da Lei 8666 de 93. E fazendo uma interpretação, então, sistemática dessas normas, você chega aos requisitos que a legislação como um todo impõe ao poder público para a alienação dos seus bens. Quando o poder público vai alienar um imóvel, um terreno seu, ou vai alienar uma mesa, uma cadeira, um computador que não tem mais utilidade para ele, poder público, quando ele vai alienar bens móveis e imóveis, ele tem que respeitar alguns requisitos. Vamos a eles. Na regra geral, o primeiro passo, está lá no Código Civil, nos artigos 100 e 101, o poder público tem que fazer a desafetação do seu bem público. E se tratando de bem público, que são os bens que integram o patrimônio de pessoas públicas, o primeiro passo é desafetar o bem público. O que significa tecnicamente a desafetação do bem público? É retirar desse bem público a destinação pública dele. É dizer que aquele bem não tem mais uma afetação pública, ele não tem mais uma destinação pública, genérica ou específica. E o Código Civil chama esse bem público desafetado, que pode ser alienado, de bem público dominical. Então o primeiro passo é, o poder público só pode alienar o bem que não tem utilidade naquele momento. E o bem público que não tem destinação pública, que não tem utilidade naquele momento, é chamado pelo Código Civil de bem público dominical. É esse que pode ser alienado. As demais exigências, elas são colocadas no artigo 17 da Lei de Licitações e Contratos. Em relação à desafetação do bem público, regra geral é feito por ato formal o processo de desafetação. Então, se ele foi afetado por lei, ele só pode ser desafetado por lei. Se foi afetado, a afetação tinha sido dada por um ato administrativo, você pode fazer a desafetação por um ato administrativo também. Mas existe a possibilidade de uma desafetação por fato administrativo e não por ato formal. A maioria da doutrina admite a desafetação fática do bem, quando um evento fático inviabiliza a utilidade daquele bem. Por exemplo, uma biblioteca pública tem afetação pública, funciona como biblioteca. E vamos supor, no exemplo horroroso, mas um exemplo teórico, que a biblioteca venha a pegar fogo. Um incêndio que destrói completamente o acervo e o imóvel, vem ao chão. Não preciso de um ato formal para dizer que ali não mais funciona uma biblioteca. Está claro, está nítido. Esse fato
esse evento material, o incêndio, inviabilizou completamente a destinação pública do bem. Portanto, a desafetação pode ocorrer tanto por ato formal, que é a regra, por lei ou por ato administrativo, como também pode ocorrer por fato administrativo, por um evento concreto, como nesse exemplo do incêndio, que é um exemplo clássico de livro. Pois bem, primeiro requisito para alienar um bem público, desafetação. Só o bem público dominical pode ser alienado. O Código Civil não admite alienação de bem público afetado ao interesse público, que são aqueles bens públicos de uso comum do povo e de uso especial. Tudo isso mencionado lá no Código Civil. Os demais requisitos para a alienação dos bens públicos vêm no artigo 17 da Lei de Licitações. Então, estou voltando aqui para a Lei de Licitações, que é a nossa análise. E o artigo 17 vai exigir, por exemplo, a avaliação prévia do bem. Quanto vale o bem que você vai alienar, poder público? Se ele vale R$1 milhão, é o valor estimado desse bem, se ele vale R$1 milhão, é o valor estimado, não faz sentido você alienar esse bem por R$100 mil. Você estará dilapidando o patrimônio público. Isso é um ato que pode gerar responsabilização e a própria nulidade da alienação. Você não pode alienar o bem por um preço vil. Então tem que ser por preço de mercado. Por isso, a avaliação prévia. Outra exigência do artigo 17, tem que haver justificativa na alienação, motivação na alienação. Tudo bem que o bem não tem uma utilidade hoje pública, mas ele pode ter uma destinação pública amanhã. Por que você vai alienar o bem? Por conta, suponhamos, um exemplo teórico, por conta de uma crise fiscal. Nem é tão teórico assim, infelizmente, né? Por conta de uma crise fiscal, o poder público precisa fazer dinheiro, precisa arrecadar verbas para custear os seus serviços, a sua folha de pessoal, etc. Então ele vai se desfazer de alguns bens que não têm utilidade naquele momento. É uma justificativa. Então tem que ter avaliação prévia, tem que ter motivação justificativa. E uma exigência que se impõe como regra na alienação dos bens do poder público é a licitação. Então, como regra geral, quando o poder público vai alienar os seus bens, ele, como regra, tem que fazer licitação. Se for um bem imóvel, a regra é a licitação na modalidade concorrência. Então, se for a alienação de um bem imóvel, tem que fazer licitação na modalidade, em regra, concorrência. E se for um bem móvel, a regra é a licitação na modalidade leilão. Então, regra geral, a lei exige licitação. Se for imóvel, regra geral, concorrência. Se for um bem imóvel, a regra geral é o leilão. Tem exceções a essa regra, mas essa é a regra. Então, regra geral, tem que licitar para alienar um bem. Vai alienar um bem imóvel? Então, os interessados vão disputar esse bem numa licitação. Aquele que pagar mais, maior lance, leva o bem. E existe ainda uma última exigência do artigo 17, que é específica para a alienação de bens imóveis. Essa última exigência não vale para a alienação de bens móveis. Portanto, quando o poder público vai alienar um bem imóvel, o bem público imóvel depende de autorização legislativa. Então, se o poder público resolve se desfazer de um imóvel, de um terreno, de um prédio, de uma casa, de um imóvel qualquer, tem que fazer isso, a alienação, observando a exigência de uma autorização legislativa, portanto, prévia. Então, se é um município que vai alienar, o prefeito tem que caminhar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, com a lei municipal vigente, amanhã promulgada e vigente, pode alienar. O governador do estado, se for o estado alienando bem, manda o projeto para a sua Assembleia Legislativa, a lei estadual tem que autorizar essa alienação. E se for em âmbito federal, o presidente da República envia para o Congresso a lei federal autorizando, então você tem a autorização legislativa para a alienação desse bem imóvel público. Saudar aqui a minha querida colega, minha querida amiga Giovana, procuradora do município, trabalhamos sala a sala, um do lado do outro lá na procuradoria. É muito bom ter você aqui, Giovana. E tem os prazos da procuradora para a gente fazer daqui a pouquinho, hein? Beijo grande.
Pois bem, o que a gente viu nessa premissa aí, né? Quando o poder público vai alienar bens do seu patrimônio para terceiros, ele tem que observar uma série de exigências, que a gente viu agora há pouco. Dentro dessas exigências, nós temos a regra geral da licitação. Como regra, o poder público tem que fazer licitação para alienar seus bens. E aí a gente chega agora ao ponto central da nossa live. O artigo 17, que traz a regra da licitação, nos incisos 1 e 2, diz que essa licitação estará dispensada nas hipóteses ali mencionadas. Então, o próprio artigo 17, que traz a regra da licitação para alienação de bens do poder público, nos seus incisos 1 e 2, o artigo 17 vai dizer que essa licitação está dispensada naquelas situações elencadas nas alíneas que estão lá mencionadas nesses incisos 1 e 2 do artigo 17. Então, por exemplo, dação em pagamento, doação de imóvel entre entes federativos ou entre entidades da administração pública, também a compra de bens imóveis, a venda de bens imóveis entre entidades da administração pública, a compra e venda de ações, você tem a desnecessidade de licitação, enfim, tem algumas situações ali que são colocadas em que o poder público não precisaria licitar. Então nós chamamos essas hipóteses que estão ali colocadas no artigo 17, incisos 1 e 2, nós chamamos todas essas hipóteses ali descritas nesses incisos de hipóteses de licitação dispensada. E, de novo, sublinha lá nos incisos 1 e 2 a expressão dispensada. O legislador está dizendo, nessas situações aqui que eu estou apresentando, eu legislador, a licitação está dispensada. É como se o legislador tomasse a decisão pela não realização da licitação. Então, o que a gente vai perceber, resumidamente, são duas características nesse artigo 17. E a gente vai usar essas duas características para comparar essa licitação dispensada com a licitação dispensável do artigo 24 e com a licitação inexigível do artigo 25. Quais são as duas características da licitação dispensada do artigo 17? A primeira característica é que as hipóteses de licitação dispensada são taxativas. Aquelas alíneas dos incisos 1 e 2 do artigo 17, onde você tem as situações em que a licitação está dispensada, são situações taxativas, são hipóteses taxativas. O que significa dizer, se no caso concreto você se depara com uma situação que se encaixa nesses casos do artigo 17, a licitação está dispensada, você vai alienar sem licitação. Mas se a situação concreta não se amolda perfeitamente nessas situações do artigo 17, se a situação concreta não se amolda, então você não pode afastar a licitação. E por que o rol é taxativo então? Tem uma explicação muito simples. Qual é a regra constitucional que eu trouxe lá na premissa? A regra constitucional é a realização de licitação. Nós falamos no início da live que o artigo 37, inciso 21 da Constituição, diz que ressalvadas as hipóteses previstas na lei, ressalvados os casos especificados na legislação, a regra é a licitação. Então, se a legislação não ressalvar, se a legislação não excepcionalizar, qual é a regra? A licitação. Por isso a gente diz que o rol é taxativo no artigo 17. Se o legislador não ressalvou expressamente, se impõe a regra da licitação. Então, rol é taxativo. E a atuação do gestor público? Nessa hipótese em que o gestor público se depara, no caso concreto, com uma situação que se amolda à licitação dispensada. Uma situação concreta que se encaixa na moldura legal, na hipótese legal de licitação dispensada. A pergunta que se faz é, o gestor público é obrigado a alienar o bem sem licitação,
porque a licitação foi dispensada pelo próprio legislador, que já disse, está dispensado e ponto. Então ele não tem outra alternativa a não ser alienar sem licitação. Ou, mesmo a situação concreta se encaixando no artigo 17, mesmo se encaixando no artigo 17, o gestor público poderia fazer a licitação e, através de uma licitação, definir quem é que vai adquirir o bem. A doutrina amplamente majoritária, afirma que a atuação do gestor público nesse caso é vinculada. Ou seja, se o legislador já decidiu que nessas situações não tem licitação, o legislador disse, nessas hipóteses a licitação está dispensada, o próprio legislador tomou a decisão. Foi uma dispensa legal. O legislador já disse que não vai ter licitação. Então não há outra saída a não ser o gestor público, no caso concreto, alienar esses bens, nessas hipóteses, sem licitação. Ele não poderia realizar a licitação, porque senão ele descumpriria a opção, a decisão que foi tomada pelo próprio legislador, que já dispensou a licitação de maneira clara nessas situações. A doutrina majoritária, então, afirma que a atuação do gestor público é vinculada. Ele é obrigado, então, a alienar o bem sem licitação nesses casos. Eu tenho uma posição diferente, eu discordo desse posicionamento majoritário. Eu não estou sozinho, estou acompanhado de um grande autor, que é o professor Marçal Justem Filho, e o que nós defendemos é que, mesmo o legislador tendo falado que a licitação estaria dispensada e ponto final nessas hipóteses, se o gestor público tiver a possibilidade e o interesse de fazer a licitação, na nossa visão minoritária, ele poderia fazer a licitação. Ah, mas Rafael, a lei disse, a licitação está dispensada e ponto final, e não vai descumprir a legislação nesse caso? Olha, me parece que ainda que o legislador tenha falado que a licitação está dispensada, se ele fizer a licitação, na minha visão, ele estará observando a Constituição Federal. No final das contas, estará cumprindo a regra constitucional da licitação e, na minha visão, se ele fizer a licitação, ele vai atender com mais efetividade os princípios da moralidade, da impessoalidade. Não vejo, portanto, a priori, um prejuízo na realização de licitação, se ela for possível e se houver, então, um interesse na sua realização. Mas essa é uma tese minoritária, eu defendo, então, minoritariamente, que o gestor público teria discricionariedade em alienar o bem sem licitação ou realizar a licitação nessa alienação quando a hipótese for do artigo 17 da Lei de Licitações e Contratos. Bom, deixando a minha opinião de lado, vamos ficar aqui com a doutrina majoritária. A doutrina majoritária, então, aponta duas características para o artigo 17, licitação dispensada. O rol é taxativo e a atuação do gestor público, do administrador público, ela é vinculada. Ele não tem outra saída a não ser alienar os bens sem licitação nas hipóteses de licitação dispensada. A gente sai do artigo 17 e vai para o artigo 24 da Lei 8666, que trata da licitação dispensável. Licitação dispensável, também chamada de dispensa de licitação. Artigo 24. O artigo 24, no seu caput, vai dizer: é dispensável a licitação. Dois pontos. E aí vem lá mais de 30 incisos apontando situações em que a licitação seria dispensável a critério do administrador público, a critério do gestor público. Bom, o que a gente percebe, analisando o artigo 24 e as suas hipóteses, os seus incisos, é que, em muitos casos, a licitação ela é perfeitamente possível. Em muitos casos ali elencados, ou na maioria dos casos ali elencados, nós teremos, teoricamente, dois ou mais interessados na contratação. Quando o poder público vai contratar, e aqui não é só alienação de bens, como faz o artigo 17 que já analisamos, aqui o objeto é mais amplo. Quando o poder público vai contratar serviços, quando ele vai comprar bens, quando ele vai realizar uma obra, então ele, regra, tem que fazer licitação. E aí o artigo 24 vai autorizar a dispensa, vai falar que é dispensável a licitação,
em situações em que, teoricamente, nós teríamos 2 ou mais potenciais interessados naquele contrato. Eu vou fazer uma pequena obra, quero contratar a prestação de um serviço de limpeza, uma terceirização, ou um serviço de vigilância, de manutenção de equipamentos, quero comprar medicamentos, quero comprar folha de papel, quero comprar computadores. Em regra, várias empresas podem fornecer isso. E a regra, portanto, é a licitação. Então, o que faz o artigo 24? Autorizado pelo artigo 37, inciso 21 da Constituição, repito, esse artigo 37, inciso 21 da Constituição, traz a regra da licitação e diz que podem existir ressalvas, exceções na legislação. Então o legislador mata no peito e chuta. Se eu posso admitir ressalvas, exceções, vou fazer isso. E aí o artigo 24 é literalmente isso. O legislador pensou o seguinte: aqui a regra seria a licitação, normalmente. Mas entendo que nessas situações, é como se eu fosse o legislador, que nessas situações aqui, por questão de valor reduzido na contratação, por conta de uma situação emergencial, de calamidade, por conta da contratação envolver entidades sem fins lucrativos, por conta da contratação envolver segurança nacional, tecnologia, serviço público concedido. Você vai ver nesses incisos, vai verificar nesses incisos do artigo 24, várias justificativas para a dispensa. O legislador entendeu que seria razoável autorizar, não obrigar, autorizar a dispensa de licitação, porque nessas situações existe um interesse público que justificaria de maneira razoável essa dispensa. Então é como se o legislador dissesse implicitamente o seguinte: nesses casos aqui do artigo 24, você pode fazer a licitação normalmente, mas você pode também dispensar a licitação. A decisão é sua, gestor público, no caso concreto. Avalie se o caso é de licitação, que seria a regra, ou se é de dispensa. Lembrando que se você tomar a decisão pela dispensa, tem que justificar, tem que motivar. Então, a gente vai olhar para o artigo 24, você vai encontrar lá diversas justificativas para a dispensa de licitação. São mais de 30 incisos, pessoal. Se eu fosse analisar cada inciso e suas polêmicas, a gente ficaria aqui dias e dias falando de dispensa de licitação. Mas só para trazer alguns exemplos, no artigo 24, nos incisos 1 e 2, nós temos, por exemplo, casos de dispensa de licitação porque o valor estimado da contratação é um valor reduzido. Quando o valor do contrato, o valor estimado do contrato que o poder público vai celebrar é um valor muito baixo, o artigo 24, incisos 1 e 2, ele autoriza a dispensa de licitação. E aí, o que vai dizer os incisos 1 e 2 é o seguinte: quando o valor do contrato for de até 10% do valor da modalidade convite, isso significa dizer que o valor é muito baixo, você, poder público, pode dispensar a licitação. Quando a gente fala de modalidades de licitação, concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e pregão, a gente, quando estuda modalidades de licitação e estuda especificamente concorrência, tomada de preço e convite, a gente aprende lá uma regrinha de ouro. Qual é a regra de ouro? Concorrência é para valor alto, tomada de preços, valor médio, convite, valor baixo. Essa é a regra. E esses valores hoje se encontram no decreto 9.412 de 2018. Durante aproximadamente 20 anos, esses valores foram definidos no artigo 23 da Lei de Licitações. E aí, em 2018, o decreto 9.412, com quase 20 anos de atraso, atualizou esses valores. Mas olha a regra de ouro: valor alto, concorrência, valor médio, tomada de preços e valor baixo, convite. Então, quando o valor é baixo do contrato, você faz licitação convite. Volta. Vem no artigo 24, incisos 1 e 2. Aí o legislador está dizendo que se o valor do contrato for de até 10% do valor do convite, que é um valor baixo, ou seja, até 10% do valor do convite é um valor muito baixo. O valor é tão baixo que você pode dispensar a licitação. E no artigo 24, parágrafo 1º, tomem cuidado, porque no 24, parágrafo 1º, o legislador autoriza a dispensa de licitação em um percentual maior.
20% sobre o valor do convite. Quando for uma contratação realizada, por exemplo, por agência executiva, por consórcios públicos. E aí tomem cuidado, gente, cuidado mesmo. O artigo 24, parágrafo 1º, menciona também empresas públicas e sociedade de economia mista. Se eu fosse você, eu pegava um lápis e riscava. Empresas públicas e sociedade de economia mista. Porque o artigo 24, parágrafo 1º, nessa parte está derrogado, revogado parcialmente. Na parte das empresas públicas e sociedade de economia mista, não pode mais ser aplicado 24, parágrafo 1º da Lei de Licitações. Por quê? Porque nós temos hoje a Lei das Estatais, a Lei 13.303, a lei das Estatais, ela trouxe casos, trouxe as regras da licitação, licitação promovida por empresas estatais, e trouxe casos de dispensa de licitação, casos específicos para as empresas estatais. Então a Lei 13.303 de 2016, lá no artigo 29, incisos 1 e 2, estabeleceu valores específicos para a dispensa de licitação nas estatais. Se for obra ou engenharia, até R$100 mil, e para as demais contratações, até R$50 mil. Tá? Então, voltando para cá, vocês vão perceber que no artigo 24, incisos 1 e 2, a regra é a dispensa de licitação, porque o valor do contrato é muito reduzido. E aí, na sequência, por exemplo, você vai encontrar os incisos 3 e 4, que vão trazer casos de dispensa de licitação quando houver alguma situação excepcional, perturbação da ordem, guerra. Graças a Deus não temos guerra no Brasil, pelo menos guerra formal, né? A gente poderia polemizar aqui. Mas o inciso 4 do artigo 24 ele é muito comum na prática, infelizmente, porque às vezes é utilizado de forma um pouco abusiva, mas o artigo 24, inciso 4, trata da contratação emergencial. Diz que o poder público pode fazer contratação emergencial, sem licitação, por um prazo de até 6 meses, e esse prazo seria improrrogável para além de 6 meses. É uma hipótese que às vezes é utilizada com um certo abuso, porque em alguns casos a situação emergencial, em alguns casos, não decorre de uma calamidade propriamente dita, decorrente de um evento da natureza ou coisa que o valha. Muitas vezes a calamidade ou a emergência da contratação ela é gerada pela própria incompetência ou desídia do agente público. Por exemplo, tem um contrato em curso de serviço contínuo. Então você sabe que o prazo do contrato vai expirar e que aquele serviço é contínuo, é necessário e vai continuar sendo necessário. Por exemplo, limpeza do prédio público. Não dá para ficar sem limpeza. Por exemplo, fornecimento de merenda escolar para a escola. Fornecimento de alimento para presídio. Você não pode parar o fornecimento. E aí o gestor público dorme no ponto, vê que o contrato vai acabar e não faz uma nova licitação, não toma providências para prorrogar o contrato acaba. Acabou o contrato, ele fala, não tem mais merenda na escola, não tem mais alimentação no presídio, não tem mais a limpeza aqui na repartição. Aí procura lá o procurador, o advogado público, doutor, doutora, como é que a gente faz agora? Aí você pergunta, por que você não licitou? Por que você não prorrogou? Por que você não adotou as medidas no momento tempestivo? Aí tem sempre uma desculpa. Nesses casos, nós chamamos de emergência fabricada ou produzida. Emergência fabricada é pela desídia, pela má gestão pública. O que a doutrina e a jurisprudência entendem é que mesmo na hipótese de emergência fabricada, pode ser contratado sem licitação, pode haver a contratação emergencial, desde que seja instaurado um processo para apurar as responsabilidades daquele ou daqueles que deram causa à emergência fabricada. E nós temos agora, por conta dessa pandemia do coronavírus, nós temos a Lei 13.979 de 2020, que no seu artigo 4º trouxe regras diferenciadas para a contratação emergencial, inclusive uma espécie de fast track, que eu chamo de fast track de contratação pública ou de licitação, com prazos abreviados, com a flexibilização de exigências formais. E a Lei 13.979, portanto, traz a contratação emergencial relacionada especificamente ao combate ao coronavírus. Então a Lei 13.979 ela é muito clara em se aplicar apenas no combate à pandemia. E nesses casos a contratação ela pode ser feita sem licitação, de forma emergencial,
Você tem ali flexibilizações, por exemplo, se autoriza a dispensa ou afastamento de alguns casos de habilitação, de alguns documentos de habilitação. Você tem projeto básico, termo de referência que são simplificados. O prazo do contrato emergencial da lei do Covid, da lei 13.979, é de até 6 meses, tal como 24 inciso 4. Mas a diferença é que esse contrato emergencial da lei 13.979 pode ser prorrogado para além dos 6 meses. E ele pode ser alterado unilateralmente pelo poder público com mais intensidade. Os limites para alteração unilateral também foram alterados lá na lei 13.979. Portanto, voltando ao que interessa, que é o artigo 24 da Lei de Licitações e Contratos, nós temos vários incisos, cada um com uma hipótese específica de licitação dispensável. E o que a gente percebe no final, olhando para o artigo 24? Para a licitação dispensável ou dispensa de licitação? Nós temos ali duas características básicas para o artigo 24. A licitação dispensável tem como primeira característica um rol taxativo, tal como acontece no artigo 17, na licitação dispensada. Aqui no artigo 24, na licitação dispensável, o rol também é taxativo. O argumento é o mesmo. Se você tem 2 ou mais potenciais interessados, a regra é a licitação. Portanto, você só pode afastar a licitação se isso for expressamente colocado pelo legislador. Como diz o artigo 37, inciso 21 da Constituição, mais uma vez eu cito, ressalvados os casos especificados na legislação, a regra é a licitação. Então, o rol é taxativo aqui também. Agora, uma segunda característica, a atuação do gestor público no artigo 24. A pergunta é, ele é obrigado a dispensar a licitação no artigo 24 ou ele pode fazer a licitação? Aqui a doutrina como um todo vai dizer, aqui a atuação do gestor público é discricionária. Ou seja, a própria lei diz que é dispensável a licitação a critério do gestor público. Então ele pode fazer a licitação ou ele pode, de maneira justificada, dispensar a licitação. A atuação dele é discricionária. Então vamos fazer uma comparação agora entre o artigo 17 e 24. Lá no 17, na licitação dispensada, o rol é taxativo e a atuação do gestor público para a maioria da doutrina é vinculada. Aqui no artigo 24, o rol é taxativo e a atuação do gestor público ela é discricionária. E para fechar, o artigo 25 da Lei 8.666, que trata da licitação inexigível ou inexigibilidade de licitação. Bom, no artigo 25, o caput vai dizer: é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, vírgula, em especial, 2 pontos. Aí vem 3 incisos. O primeiro inciso trata de fornecedor exclusivo, então só uma empresa pode fornecer aquele bem ou serviço. No inciso 2, nós temos os serviços técnicos, de natureza singular, prestados por profissionais ou empresas de notória especialização. Então, serviços técnicos de natureza singular, prestados por profissionais ou empresas de notória especialização. E no inciso 3, nós temos a contratação de artistas, onde você tem a inexigibilidade de licitação. Então, incisos 1, 2 e 3 vão trazer os casos ali de inexigibilidade de licitação. E aí, o que você tem que ter em mente é que a premissa da inexigibilidade de licitação, essa premissa está no próprio caput do artigo 25. A premissa é a inviabilidade de competição. Na inexigibilidade, você não tem como estabelecer competição. Por vezes de forma absoluta, por vezes de forma relativa. No inciso 1, de forma absoluta, porque no inciso 1, só uma empresa fornece o bem ou serviço. Então, por mais que você queira fazer licitação, só uma empresa fornece o bem ou serviço, só ela pode ser contratada. Fazendo ou não a licitação, só ela vai fornecer o bem ou serviço e ponto. Agora, nos incisos 2 e 3,
essa inviabilidade de competição ela é relativa. Porque, veja, no inciso 2, quando fala lá serviços técnicos, né, um exemplo, aliás, os serviços técnicos vêm elencados no artigo 13 da Lei 8666. E um exemplo de serviço técnico é o exemplo que nos toca aqui muito profundamente, que é a atuação do advogado, a atuação jurídica. O serviço de um advogado é um serviço técnico. Mas a lei não fala apenas em serviço técnico para a inexigibilidade. Não basta ser técnico, tem que ser de natureza singular, prestado por profissional de notória especialização. Esses conceitos aí indeterminados ou abertos geram muita polêmica. Na prática, é uma festa lá para os órgãos de controle baterem no gestor, e o gestor tentar afastar a responsabilidade. É muito difícil você trazer segurança jurídica para o gestor nesse artigo 25, inciso 2. Mas está lá. Então você tem, nos incisos 2 e 3 do artigo 25, teoricamente, 2 ou mais profissionais que podem prestar o serviço. Mas por que então é inexigível a licitação? Por que é inviável a competição? Porque o legislador entendeu que não haveria um critério objetivo possível para comparar profissionais que têm características peculiares. O artista, por exemplo, Rafael, você pode analisar o cachê. Aquele que cobrar o menor cachê você contrata. Mas veja, como é que eu vou comparar Gilberto Gil, Caetano Veloso e outros artistas para contratar um artista para fazer um show, num Réveillon, por exemplo? Não basta preço, não é uma questão meramente objetiva de preço. Às vezes tem aquela música do momento, às vezes tem aquele momento maior do artista. Não quer dizer que ele seja melhor do que ninguém, mas às vezes só serve aquele artista. Então, sem querer aqui aprofundar cada hipótese, que é um mundo à parte, na inexigibilidade nós temos a premissa da inviabilidade de competição. Isso é muito importante lembrar. Porque, veja, quando você volta para a Constituição Federal, quando a Constituição Federal traz a regra da licitação, por que ela pede licitação para as contratações públicas? Porque o poder público, quando vai contratar com dinheiro público, o poder público tem que, em regra, avaliar se tem 2 ou mais interessados. Porque se tiverem, em tese, potencialmente 2 ou mais interessados, por que o poder público vai contratar um e não o outro, ou os outros? Então o poder público, diz a Constituição Federal, tem que fazer primeiro um processo de licitação, com regras objetivas, com critério impessoal e objetivo de julgamento, para, na licitação, definir através de um critério impessoal e objetivo que é o melhor. Mas nas hipóteses em que você não tem competição, seja uma inviabilidade absoluta ou relativa de competição, se você não tem competição, você não tem a hipótese de incidência da regra constitucional da licitação. Se não há competição possível e um critério objetivo para definir quem é o melhor, se não há competição entre 2 ou mais interessados, não faz sentido falar em licitação. Só para você visualizar melhor. Vamos supor que a Constituição Federal dissesse: sempre tem que licitar, sem exceção. Sempre, sempre, sempre. De forma peremptória, vamos supor que falasse assim. Aí você vai para o caso concreto. E aí você se esbarra na situação concreta com uma hipótese em que apenas uma empresa pode fornecer o bem ou o serviço, que é o 25, inciso 1 da Lei 8666. Você vai fazer licitação? Vamos supor que não exista a lei excepcionalizando, que a Constituição Federal, no meu exemplo teórico, diga sempre licitação, sempre licitação. Você vai para o caso concreto, só uma empresa fornece o bem ou o serviço. Você faz a licitação? Faz sentido fazer a licitação? Não. Rafael, mas a Constituição Federal falou sempre, sempre, sempre. Pessoal, eu preciso dizer para vocês, por exemplo, que não incide IPTU sobre o seu livro ou sobre a sua caneta? É óbvio que não incide, porque o IPTU incide sobre imóveis. Eu preciso dizer que não incide a regra da licitação para um caso em que não tem competição? Mal comparando, é a mesma lógica. Portanto, a ausência de competição ou a inviabilidade de competição traz uma ausência da hipótese de incidência da regra constitucional da licitação. Onde é que eu vou chegar com isso? Na primeira característica do artigo 25. Você tem 3 incisos no artigo 25. O rol é taxativo ou exemplificativo? Exemplificativo.
Por duas razões. Primeiro, porque o legislador não tem bola de cristal e não tem como, a priori, apontar todas as hipóteses de inviabilidade de competição. Segundo, porque... Então, se já não tem a regra da licitação, porque não tem competição. Segundo, porque na própria redação do 25 caput, sublinha lá, a lei fala, em especial, nessas hipóteses, é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial nesses casos. Em especial significa, não é apenas nesses casos, é também nesses casos. Portanto, o rol é exemplificativo. Rafael, me dá um exemplo de uma hipótese de inexigibilidade que não está no inciso 1, nem no inciso 2, nem no inciso 3. Hipótese clássica é credenciamento, que eu trato, inclusive, no meu livro de licitações e contratos, da editora Método, que o TCU consagrou, e que vai ser, se sair do papel o projeto de lei de licitações, que vai ser inserido no projeto de lei. Inclusive, no meu livro de licitações e contratos, eu tenho um apêndice que eu comento o projeto de lei de licitações e contratos. Credenciamento. Se você credenciar e disser, olha, quem cumprir determinadas exigências vai ficar credenciado, e todos os credenciados vão poder prestar determinado serviço, sem exclusão de interessados, não tem competição, não tem licitação. Então o rol é exemplificativo. E a segunda característica, a atuação do gestor público é vinculada ou discricionária? O gestor público é obrigado a contratar sem licitação, no artigo 25, ou ele pode fazer a licitação se ele achar que é o caso, se ele achar que é melhor? Para entender melhor essa pergunta, a premissa é a seguinte: se no caso concreto a autoridade competente chega à conclusão de que não há competição, afirma isso no processo administrativo, não há competição, não tem como estabelecer uma competição entre interessados nesse caso, e justifica. Se diz que é inviável a competição, pode na sequência fazer licitação? Não. Tem que contratar sem licitação. Por quê? Porque a licitação pressupõe competição. Se você já disse que não há competição, só tem uma saída. Se não há competição, não há licitação. Então a atuação do gestor público no artigo 25, ela é vinculada. Então, em resumo, o que a gente viu nessa live de hoje, a gente tem um limite aqui do Instagram, a gente está chegando ao final da nossa live, portanto, pelo limite do Instagram, nós vimos os casos de contratação direta pelo poder público. As hipóteses em que o poder público contrata sem licitação, e eu tomei por base a Lei 8666 de 93. E na Lei de Licitações e Contratos, nós vimos os artigos 17, licitação dispensada, artigo 24, licitação dispensável ou dispensa de licitação, e o artigo 25, licitação inexigível ou inexigibilidade. Então, quais são as características que diferenciam essas hipóteses de contratação direta, em resumo, que a gente viu hoje? No artigo 17, licitação dispensada, rol taxativo, e para a maioria da doutrina, atuação vinculada do gestor público. No artigo 24, licitação dispensável ou dispensa de licitação, rol taxativo e atuação discricionária do gestor público. E no artigo 25, rol exemplificativo e atuação vinculada do gestor público. É isso. É um tema riquíssimo. A ideia foi trazer linhas gerais sobre a contratação direta. Espero que tenham gostado. Fiquem em casa nesse período de pandemia, de coronavírus. Espero que vocês tenham muita saúde, passem por essa turbulência com saúde, com tranquilidade. Bons estudos, sucesso para todos vocês. E mais uma vez, obrigado, Editora Método, à Editora Forense, ao Grupo GEM, por essa oportunidade de trocar algumas palavrinhas sobre licitação, sobre contratação direta com vocês. Foi um grande prazer, espero vê-los em breve. Forte abraço, fiquem com Deus.